Torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Palmeiras da Virada, trazendo aqui mais informações atualizadas do Verdão na calada da noite. Palmeiras querendo contratação aí, né, de jogadores de peso. Bora ver também tudo sobre o Paulinho, quando ele deve voltar. Vocês estão confiantes que ele vai jogar bem esse ano? Tomara que ele volte 100% para ajudar o Verdão aí nesses títulos que com certeza vão vir agora em 2026. Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Também já deixa aqui abaixo o seu palpite para o jogo de amanhã contra o Capivariano. Minha opinião sincera, 2-0 pro Verdão, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Bom, vamos agora para a academia de futebol? Falar com o Thiago Salazar? Tem as últimas atualizações sobre o Paulinho. Boa noite, Salazar. Tá contigo. Fala, Michele. Boa noite mais uma vez para todo mundo que está aqui acompanhando o Gazeta Esportiva, o pessoal aí da bancada. Vamos falar um pouquinho de Paulinho, porque a gente sabe que o Paulinho está se recuperando de uma lesão grave na tíbia da perna direita, né, na canela da perna direita, mas nós temos poucas atualizações sobre isso. A nossa reportagem, no entanto, foi atrás, conseguiu algumas apurações e o que nós descobrimos é o seguinte: o Paulinho ainda não iniciou a fase de transição, ainda está sob cuidados do departamento médico, dos fisioterapeutas. A tendência na programação, pelo que a gente apurou, é de que o Paulinho vai começar essa fase de transição física no gramado no final deste mês de fevereiro, e tudo leva a crer, né, se nada acontecer de errado, tudo dentro do programado, o Paulinho deve ficar à disposição para o Abel Ferreira a partir da primeira quinzena de março. O Campeonato Paulista vai terminar dia 8 de março. Caso o Palmeiras vá para a final, portanto, o Paulinho é praticamente carta fora do baralho, mas logo na sequência, após a conclusão do Campeonato Paulista, o Paulinho deve começar a aparecer na lista de relacionados de Abel Ferreira. Lembrando que ele passou por uma cirurgia no final de 2024 e também depois do Mundial de Clubes de 2025, Michele. Obrigada, Salazar. Bom, Paulinho, primeira quinzena de março, deve estar à disposição. O que você espera dele quando ele entrar no time do Palmeiras, Alex? Porque já é um tempão de espera, pois né? É um jogador que a gente sabe que está no Palmeiras há mais de um ano e todo mundo espera como se fosse um reforço contratado, né? Porque ele até agora jogou 20 minutos no Mundial de Clubes, foi até importante, fez o gol da vitória contra o Botafogo, que rendeu ao Palmeiras a classificação para as quartas de final e uma boa grana. E a grana que pagou parte do que gastou para trazer. Mas não interessa, né? É uma contratação que até agora não se justificou, porém existe ainda a possibilidade disso acontecer. Eu acho que o Paulinho, entrando a partir do mês que vem, aos poucos, ele vai ter que ter um tempo de readaptação ao futebol. A lesão que ele teve foi, além de ter sido muito grave, foi rara. Coisas foram acontecendo ao longo da recuperação que os médicos foram aprendendo a lidar com aquilo e corrigindo. Então, agora que ele está nessa fase final de recuperação, é torcer para que ele volte bem, sem sentir dor, e aí sim ele possa, aos poucos, ter aquela famosa minutagem e ajudar o Palmeiras. Ele, em plena forma, não tenho dúvida de que vai ser muito bom para o Palmeiras, mas acho que isso vai acontecer mesmo só depois da Copa do Mundo. E precisa resgatar a confiança, porque já que é uma fragilidade óssea... Claro. Né? É um lugar chato, de acordo com os né? últimos exames, até acrescentando ao que disse o Salazar, os últimos exames apontaram uma melhor cicatrização, mais firmeza ali na cicatrização óssea, que pode, inclusive, tirar o Paulinho do departamento médico. Ele tá no departamento médico, mas já trabalhou com bola levemente, não pode ter choque. Então é justamente isso que disse o Thiago Salazar. Ele precisa resgatar também a confiança, não só o ritmo de jogo, porque vai enfiar o pé numa dividida forte no futebol de hoje, né? O osso da canela tem que tá duro. E outra, tem que usar uma caneleira de titânio, né? Nossa. A intensidade do jogo e até ele jogar 90 minutos, precisa ver, né? Se ele já vai entrar jogando 90 minutos. Não, acho que vai ser bem aos pouquinhos. Vai ficar na reserva, vai entrar 15 minutos. Igual o Neymar, quando fica muito tempo fora e volta, que eles têm cuidado para colocar devagarinho, a mesma coisa. Com a entrada do Paulinho no time, o Abel, ele vai ter mais uma opção de tática para a parte ofensiva. Sem dúvida. Porque o Paulinho, ele não é um 9. Ele pode jogar junto. Quem sairia para ele entrar? Ele pode jogar junto com o Vitor Roque. Aí você pode tirar um dos meias que hoje são pontas, né? Pontas, meias, os caras do lado. Tá bem ali, hein? Difícil, hein? Agora, são muitas opções de altíssima qualidade. O Palmeiras vai ter o meio campo, tem já um meio campo muito bom. Não tem os 5 marcadores, não tem. Eu gosto Você de ter, tiraria quem? Eu gosto de ter um brucutu lá para fazer o trabalho sujo. Sempre gostei, acho que é importante, mas também adoro volantes que saibam jogar. O Palmeiras tem 2 que sabem jogar, tem 2 meias bons que jogam pelo lado,
né? Quem eu tiraria, não sei, porque tá chegando o Arias, eu preciso pensar um pouco. Assim, Pensa, enquanto você fala, Alex, você tiraria quem? Acho que hoje, pensando no elenco de hoje e contando com o Arias, que vai estrear amanhã, e com o Paulinho, Ninguém, né? tem que ser tirar o Alan e tirar o Maurício. Aí você coloca o Arias no lugar do Alan, por exemplo, e o Paulinho no lugar do Maurício, você muda taticamente um pouco, recua o Flaco, sei lá. O Abel que se vire. Latifi, quero saber desse Verdão. E o que a torcida quer saber, né? Se o Arias estreia, se vai ser titular, se não vai, porque o Abel parece ter encontrado o seu time ideal. E ele mesmo já falou, não é fácil entrar no time e tal. Mas Arias vem aí com toda a pompa, todo o dinheiro que ele custou e toda a expectativa da torcida também. Será que ele estreia no fim de semana como titular? Fica no banco? Como é que vai ser? Pois é, Lu, boa tarde, Sá, PVC, pessoal que está acompanhando a gente. O jogo de amanhã, tudo gira em torno disso, né? A expectativa de ver o Arias em campo, reforço que custou muito caro, né? 25 milhões de euros, e que não deve começar o jogo como titular, viu? Acompanhei ontem vocês no de primeira, vi que o PVC também trouxe essa informação. Então o Arias deve começar entre os reservas. Ainda sobre o time do Palmeiras, alguns garotos que tinham entrado durante o Campeonato Paulista não vão jogar. É o caso do Benedetti, do Riquelme e do Eric Belé. Os três estão jogando nesse exato momento, inclusive na estreia do Palmeiras no Brasileirão Sub-20 contra o Grêmio. Então esses três dificilmente vão para o jogo, e tudo isso porque o Abel conseguiu ver o elenco crescer nesses últimos tempos, né? A gente teve o retorno do Evangelista, retorno do Felipe Anderson, contratação do Arias, então esse elenco acabou inchando, e aí os garotos que entravam às vezes, ajudaram na fase de classificação do Paulistão, acabaram perdendo espaço. E o time que deve entrar em campo é esse ideal que você citou, com o Maurício jogando pelo lado esquerdo e aquele time que todo torcedor do Palmeiras já se acostumou, né? Vamos lá, Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas, Alan, Maurício e Flaco Roque na dupla de ataque. Muito bem, Arias fez até agora 3 treinos, não foi isso, Latifi? Pois é, o Palmeiras folgou segunda e terça, né? A primeira folga em muito tempo que eles puderam descansar, porque não sei se vocês lembram, o PVC vai lembrar, ele que gosta desses pequenos detalhes, que muita folga, pouca obrigação. Esse foi o discurso que ecoou muito no ano passado no Allianz Parque pela falta de bom desempenho, e o Palmeiras folgou segunda e terça, aproveitando o Carnaval, ganhou todos os clássicos, líder do Brasileiro, melhor grande entre os paulistas, os grandes paulistas. Então foi uma folga tranquila. O Arias treinou na quarta, na quinta e hoje. Então a gente até, eu e a Lu, a gente estava se preparando para o programa, a gente até conversou, né, Lu? Outros reforços prontos que chegaram ao Palmeiras, né? O caso do Vitor Roque e do Andréas. O Vitor Roque, ele fez 4 treinos pelo Palmeiras e já jogou como titular na semifinal contra o São Paulo no ano passado, né, no Paulistão. O Andréas não, o Andréas ficou 9 dias até poder estrear. Então o Arias, que é o reforço da presidente, como o Abel Ferreira disse, pode ganhar seus primeiros minutos aí amanhã contra o Capivariano. A tendência neste momento é que não tem essa mesma estratégia do Abel, que foi colocar esses caras logo de cara mesmo, logo de largada. PVC, 3 treinos para o Arias até agora, e você já vinha, né, com essa sua percepção que o Arias começaria no banco de reservas. É isso mesmo? É o que o Abel deve fazer? Que forma ele pode ser utilizado já nesse jogo? Entrando no segundo tempo, no decorrer do jogo, como você imagina que o Abel vai começar a utilizar esse reforço que chegou? Acho que ele vai jogar o time titular e vai colocar o Arias no segundo tempo. E se o Arias não fizer e aí é possível que o Arias faça o primeiro jogo como titular contra o Fluminense. E aí, Flávio, se o Arias fizer o primeiro jogo como titular contra o Fluminense, e se ele fizer gol, bom, deixa pra lá. É a lei do ex, PVC, essa coisa tão rara no nosso futebol. Ele vai comemorar, não vai? Aí vai ter lei do ex. O PVC detesta a lei do ex. Não, ouve essa comparação que ele vai fazer. Se seu marido for numa festa e encontrar esse, ele dá um beijo no rosto dela para cumprimentar ou não? Uai, sim, né? Educação. Quem é empresário aqui de Belém e não tem fim de peixe já tá errado. Eu pesquisei bastante. E eu não sou uma pessoa ciumenta. Na boa? Tá bom. Justo. Adriana, pode cumprimentar o ex-PVC? Ou Claro você é ciumento? Claro que pode.
Não, primeiro que lógico isso, o que você não determina o que ela tem que fazer, né? Não importa a sua opinião. Não importa em nada a sua opinião, do que a Adriana faz da vida, mas... Além do que os days dela tem 30 anos atrás, né? Então não tem problema. Caduca? Ex-caduca? Não caduca. Pode até voltar com ele depois. Não Ah, não, PVC, isso voltar com eles depois aí não. Ele já foi. É replay, né? Enfim, mas eu acho que ele vai para o segundo tempo e acho que talvez faça o primeiro jogo como titular contra o Fluminense, dependendo do desempenho do time e do que ele vai fazer contra o Fluminense. Os 2 jogos em Barueri. Atenção, não tem data para o retorno do Allianz Parque, tá? É muito, muito, muito provável que o Allianz Parque o Palmeiras não volte ao Allianz Parque durante o Campeonato Paulista, até o final do Campeonato Paulista, que termina já 8 de março. 8 de março. Não está descartado que a final aconteça no Allianz Parque, mas é muito difícil que aconteça. Não se trabalha com data. Então, ponto importante essa informação. Não se trabalha com data, mas se trabalha com a possibilidade ainda remotíssima de ter a final ali. Minha impressão, tem gente falando que é abril, tem gente falando que é depois da Copa, o gramado está ali. O que se fala na obra do gramado do Palmeiras, o cronograma era março, desde dezembro. E a chuva atrapalhou. As chuvas do verão de São Paulo atrapalharam. Se eu tiver que arriscar uma data, eu diria 18 de março, o jogo contra o Botafogo. Por quê? O jogo do dia 15 de março, domingo seguinte à final do Paulista, é contra o Mirassol, mas nos dias 13 e 14 tem show do Luan Santana no Allianz Parque. Aliás, hoje e amanhã também tem show no Allianz Parque. Então ficou nessa rotina de passa a cola, monta o palco, desmonta o palco, coloca uma camada, monta outro palco, desmonta o palco, coloca outra camada, choveu de novo. Então isso foi jogando para frente. Acho, mas o cálculo é meu, que é possível 18 de março contra o Botafogo. Mas a W Torre não trabalha com data até esse momento e vai ter um esforço para fazer a final do Paulista, mas é quase certo que o Palmeiras terá que jogar a final do Paulista em Barueri. Aí, né, PVC esmiuçando pra gente todo esse calendário, essas questões com o gramado do Allianz Parque também, onde o Palmeiras deve mandar seu jogo. Gabriel Arias, nesse primeiro jogo, como é que ele pode ser utilizado pelo Abel? É boa essa estratégia de vai no segundo tempo, começa mais pianinho, mas já sai de cara como titular contra o Fluminense, contra o ex-clube. Tem toda uma carga esse jogo, né? Porque ele tem uma relação muito especial com o Fluminense, que tentou a contratação dele para voltar, não conseguiu. Então tem esses elementos ainda para apimentar essa situação. Ele tem que jogar despacito, né? Vai com calma ali, o Arias. Jogo contra o Capivariano é um jogo que tende a ser um pouco mais calmo para o Palmeiras, tranquilo, joga ali uns 20 minutinhos, tira o preço da estreia numa eventual classificação, e aí para o jogo contra o Flu tem mais um tempo, para ele já estar acostumado ali. É um jogo muito psicológico para o Arias esse contra o Fluminense, né? Porque tecnicamente a gente não nega que ele é um grande jogador, e aí vai ter uma questão natural de entrosamento, mas esse jogo em específico contra o Flu é um jogo assim, muito psicológico, é um jogo psicológico para o Arias, né? Porque vai ser xingado, vai ter aquela coisa toda, vai ser um ambiente ruim, mas ele foi contratado para isso, né? Então quem sabe ele não lide bem com essa pressão. Ele escolheu voltar ao futebol brasileiro e sabia que isso ocorreria, não tão cedo talvez, né? Mas era sorte olhar na tabela também que ele já teria esse spoiler. Acho natural que ele fique no banco e jogue uns 20, 30 minutinhos contra o Capivariano também. Ô Latifi, sabe quem eu quero saber quando vai estrear ou reestrear? Nem reestrear, porque já passou tanto tempo, pode servir estrear de novo. Eu não aguento, confesso, esse Big Brother do Paulinho. É assim, Paulinho apareceu na academia, aí tem lá as imagens, Paulinho tá voltando, na verdade tá voltando, não tá voltando ainda. Paulinho apareceu no campo, Paulinho apareceu não sei aonde, e o tempo vai passando e o cara não volta a jogar. E a gente vai dando aqui, né, o passo a passo, o lance a lance, o tempo real da volta do Paulinho. Agora a novidade é que ele treinou com bola. Pois é.
pelo menos, né, já foi para o campo, já foi para o gramado, já é alguma boa notícia. Mas o que isso interfere, em como isso influencia para a gente pensar, não, agora sim ele volta? Lu, o Palmeiras divulgou essas imagens no treino de ontem, né? Até o Castanheira conversando com o Paulinho. E aí todo mundo, pô, se o Castanheira já tá conversando com o Paulinho, quer dizer que tá perto de voltar, né? A comissão técnica já tá passando orientação para ele. Mas o Palmeiras afirma que não teve nenhum avanço em relação ao que já havia sido noticiado no início da semana passada. Qual que é o presente do Paulinho hoje no Palmeiras? Ele foi liberado para aumentar a carga nas atividades na academia e no campo. E aí ele tem feito trabalhos com a fisioterapia no campo, separado dos demais jogadores, para voltar a ter esse contato com a bola, né? Mas um ponto importante que eu consegui apurar é que antes, quando o Paulinho estava se recuperando da última vez, ele conversava com o pessoal do Palmeiras e dizia que sentia dores na perna no local da cirurgia. E dessa vez, ele não relata nenhuma dor para o pessoal que trabalha no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Então isso é muito importante, porque se ele não sente dor, quer dizer que a recuperação está funcionando. Então o Palmeiras... Para que ele não corra o risco de nenhuma chance de regredir esse processo, de nenhuma nova lesão, ou mesmo de agravar a lesão que ele se recuperou. Então estamos aí aguardando, seguimos aguardando. Latif, meu querido, bom fim de semana, hein? Até semana que vem. Valeu, Lu, obrigado. Gente, vamos pro intervalo? Recadinho do All Plus pra você? Não, esse é do Palmeiras ainda, né? Latif, você que tá enxergando ali, ó. Era do Palmeiras, né? Agora vai trocar. Cadê? Plim, 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 plim. Agora é o All Plus. Assinem o All Plus. Baratinho, gente. Muito conteúdo incrível. A coluna do PVC, a coluna do Gabriel, de todos os craques aqui do All. E vocês ainda ganham ingressos pra ir ao cinema. Então assinem o All Plus. Bora de break? Último, hein? Bora lá. Cadê nossa enquete para botar na tela aqui? Porque a gente tem que fazer aquele passo de mágica que quanto o Latif... O Latif, às vezes, ele derruba o microfone, às vezes ele passa na frente da câmera. Olha lá, agora ele tá cauteloso. Carregou até a cadeira. Gente, eu queria mostrar isso. Vamos fazer uma enquete. Uma nova enquete. Quando o pessoal entrar e sair do estúdio, vocês querem ver a galera entrando no estúdio, aí vocês vão ter que ver técnica ali, né? Cabo, fio, microfone, ou vocês preferem uma enquete assim pra ficar bonitinho? Eu sou a favor da gente mostrar tudo, tá? Porque aqui a gente trabalha com a verdade, com a informação de verdade, com sinceridade com vocês. Qual dos grandes vai arrancar nessas quartas do Paulistão? Palmeiras, Corinthians, São Paulo ou Santos? Galera, e a novela segue aí, né? Sem definição sobre o Nino, jogador do Zenit. Será que ele vem mesmo para o Palmeiras? Palmeiras querendo a contratação do defensor aí de 28 anos de idade, natural de Recife, e que jogou pelo Fluminense no ano passado, foi muito bem, né? Inclusive ali na Copa do Mundo de Clubes, muito bem, muito seguro na defesa, e eu tenho certeza que ele faria uma excelente dupla com o Gustavo Gomes. E galera, Palmeiras está querendo a contratação. Aparentemente não vai vir agora, mas vai vir no meio do ano, ainda não se sabe, né? O Zenit está batendo martelo. Se fosse pelo Palmeiras, eles contratavam já nessa janela. O Palmeiras mandou uma proposta muito boa, porém, o Zenit é firme, né? É seguro, não quer vender no momento. Cara, vocês acham que vale a pena contratar o Nino? Fica até meio repetitivo eu ficar falando isso aqui no vídeo, né? Que ele tá na mira. É porque, cara, todo dia sai uma informação nova. Primeiro, que o Zenit não queria negociar. Depois o Zenit falou que queria negociar ele. Aí depois falaram que o Zenit liberaria só no meio do ano. E convenhamos, né? Só no meio do ano, cara, vai demorar, né, mano? Falta aqui 4 meses ainda. Então até lá pode acontecer bastante coisa. Então o Palmeiras queria já contratar ele nesse momento já para fazer dupla com o Gomes. Imagina só, Nino e Gustavo Gomes na defesa. Que maravilha. Então o Palmeiras está de olho aí. Quer contratar ele o mais rápido possível. Eu já quero saber de vocês. Vocês aprovam essa contratação? Nino tem 28 anos de idade, muito novo ainda, tem um potencial de revenda, né? Caso ele jogue muito aqui no Palmeiras. Então vamos ver o que vai acontecer. É um cara que não fecha a porta para o Palmeiras, né? Aqui, o Nino não fecha a porta para o Palmeiras. Porque ele sabe que no Palmeiras ele vai ter muita oportunidade de títulos. Não é à toa que o próprio companheiro dele de Fluminense, o John Arias, decidiu vir para cá, né? E aí, cara, é aquela... Eu queria que o John Arias falasse assim, o Nino, vem aqui jogar comigo novamente. Imagina os dois aí no Palmeiras. Seria uma excelente contratação. Excelentes, né, contratações, porque ia chegar quase junto o John Arias e o Nino.
Mas o Palmeiras vai ficar de olho aí, né? Porque a contratação não depende só do Palmeiras, depende também do Zenit. Se dependesse do Palmeiras, ele já estava aqui treinando e jogando. Mas depende também do Zenit, né? Bora ver o que vai acontecer. Comenta aqui abaixo se você aprova essa chegada, essa contratação. No mais, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.